Bom dia a todos. Passa-se a luz. E a luz se fez. Entendeu? Passa-se a luz. E a luz se fez. Isso. Depois eu digo. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos companheiros da internet. É com grata alegria que nos reunimos nessa casa para mais uma oportunidade de estudo e aprendizado. Essa casa que nos recebe com muito amor e carinho. É uma casa, como diz o nome, do caminho, que acolhe aqueles que estão perdidos, que estão procurando um porto seguro, uma palavra de afeto, ou simplesmente um abraço, ou simplesmente um sorriso. Então é com satisfação, é assim que ela nos recebe, independente de quem somos e o que somos. Então vamos aproveitar que essa casa, que já foi preparada para nos receber, tudo aquilo que ela pode nos oferecer. Então sejam todos bem-vindos. Sim. Não tenha dúvida. E hoje talvez um pouquinho de barulho, mas porque tem um show aéreo aí, algumas aeronaves passando, mas nada que impeça a gente de tocar o nosso barco aí, nossa vida, Bom, nós temos aí os nossos recadinhos, Então as palestras e passes acontecem às terças-feiras às 20 horas e domingo às 10 horas. E aos domingos nós temos a evangelização infantil. Então tragam seus filhos, seus sobrinhos, venham participar da palestra enquanto as crianças ficam sendo orientadas, brincando, aprendendo a convivência em sociedade com outras crianças, desenvolvendo o amor, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a criatividade com os nossos monitores, enquanto os pais ficam nas palestras acompanhando o desenrolar do estudo que é apresentado no dia. Nós temos o plantão de orientação, todas as palestras, sempre às terças e domingos, 15 minutos antes de cada palestra. Se precisar conversar, precisar tirar alguma dúvida, precisar de informação, quiser inscrição em curso, procure o plantão de orientação. Ao sábado nós temos a turma do lanche, que se reúne todo sábado às 16 horas na casa para a preparação dos lanches, que depois serão entregues aos moradores de rua entre as estações Carandiru e Tietê. É um trabalho gratificante, é aberto a todos que quiserem participar. É só chegar aos sábados, falar, quero trabalhar, o que precisa fazer. Que sempre tem uma tarefa, sempre tem ajuda. O pessoal recebe com muito carinho todos aqueles que querem participar. Bom, nós temos outras atividades também. Nós temos a entrega de cestas básicas, que acontece todo segundo sábado do mês. E são 150 cestas básicas que são distribuídas a todos que estão as famílias cadastradas, e com a ajuda de todo mundo. Vocês que colaboram conosco, fazem essas doações fantásticas que nos ajudam a manter esse trabalho, que continuem nos auxiliando para podermos atender cada vez mais pessoas. Nós temos também alguns trabalhos que são realizados pelos voluntários da casa, a cozinha, o pão, costura. Então alguns serviços, algumas atividades estão sendo fornecidas. Nossas oficinas, oficina de pães e bolos, oficina de costura, são trabalhos desenvolvidos por voluntários. Mais informações, procure o plantão de orientação, nós passamos todas as informações que necessárias, ou diretamente com as pessoas responsáveis pelas atividades também, tá bom? É uma forma de levar uma oportunidade para aquelas pessoas que às vezes não tem nada, não sabem o que fazer e descobrem nessas atividades que tem o dom para cozinhar, só faltava orientação. E essas orientações vêm e são muito vantajosas para todos nós, todos que precisamos. É a parte social. Não basta só abastecer o espírito, mas também o corpo, manter a mente ativa. E como, E não podemos esquecer também, faço o convite a todos. Quem não fez, que passe a fazer o Evangelho no lar. É uma forma de harmonizar o seu lar, harmonizar a sua família. Nós estamos precisando muito nos unirmos em pensamento para que possamos combater aquelas forças negativas que tentam destruir a harmonia de nossos lares, dos nossos trabalhos, das nossas sociedades. Eles estão fortalecidos e trabalham para isso. E
cabe a nós, através do nosso esforço, as nossas preces e orientações, independe da religião, gente. Né? Fazemos o nosso melhor, vibramos amor, vibramos energia, vibramos positivo, para que essas energias sejam, né, rebatidas. Então, o Evangelho no Lar é a primeira barreira. Por quê? Um lar harmonioso, um lar em que todos participam, todos se apoiam, é difícil de ali penetrar as desavenças. Né? Você mantém o seu lar limpo, equilibrado e todos ali juntos. Então, é importante fazer o Evangelho no Lar. Dúvidas? Procure o plantão, nós orientamos como realizar o Evangelho no Lar. Isso é muito importante. É uma vez por semana, em algum horário determinado, que todos participem. Sabe? Sempre vai ter aquele, não posso participar hoje, não posso, não sei o quê. Faça um esforcinho. Tenha como compromisso aquele dia, aquele horário para fazer esse Evangelho. É muito importante. Tá bom? E são esses os nossos recadinhos. Tá? Então vamos fazer a nossa prece e depois seguir com a exposição do tema de hoje. Então, convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos do plano físico e elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas e todos os seres. A Jesus, nosso exemplo maior, nosso orientador, aos bons companheiros da espiritualidade que juntos, sempre ao nosso lado, nos amparando, nos apoiando. E vamos agradecer pela oportunidade que nos é apresentada na manhã de hoje, mais uma oportunidade de estudo e aprendizado. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo tudo que estaremos conversando nesta manhã. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Olímpio para a apresentação da manhã. O tema é desculpas. Seja feliz, Olímpio. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Todos bem? Sim, meio não tão sim assim, né? Então vamos pensar dessa forma. Após a preleção que nosso amigo fez, dizendo que essa casa cobre-nos todos de muito afeto, muito carinho, a espiritualidade aqui está presente. Todos aqueles que aqui adentraram, logo no início, na entrada da porta, ali da entrada, já estão sendo cobertos das melhores energias, do melhor acolhimento que a espiritualidade pode trazer. Cada um de nós teve que vencer algum tipo de desafio durante a semana ou até mesmo hoje para poder chegar até aqui. E nós chegamos a uma das casas de Cristo. Aí eu pergunto novamente, todos bem? Sim. Então, hoje o título da lição é Descubra-se, do livro Todos Precisam de Paz na Alma. É essencial. Muito embora nos dias presentes, nem sempre a paz ela parece tão contínua nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos regidos por ansiedade, por angústias, preocupações que parecem fazer morada em nossas vidas. E, portanto, nesse momento desse livro, muito apropriado para todos nós, que diz aqui, todos precisam de paz na alma, todos. Agora há pouco, nosso amigo estava falando sobre os trabalhos da casa, e um dos tópicos que ele citou foi justamente a questão do alimento, não é mesmo? A necessidade de levar alimento aos mais necessitados. Porque, muitas vezes, para poder falar a alma de alguém, você primeiro precisa alimentar essa pessoa. Né? Dificilmente alguém que está passando fome, ela vai conseguir ouvir aquilo que você quer passar sobre as lições de Cristo. Ou qualquer outra orientação espiritual que traga algum tipo de elevação moral. Jesus já dizia isso, né? Dai antes do que comer para as pessoas. Quando Jesus fala com os seus apóstolos, o que tendes, né, para oferecer?
Eles repetiram ali alguns pães, um pouco de peixe. Então, ele estava propondo àqueles irmãos que também contribuíssem com aquilo que tinham naquele momento, para que depois pudesse multiplicar. Então, cada um oferecendo o pouquinho que tem. Aqui, naquele momento, os apóstolos tinham alguns peixes e alguns pães que acabaram sendo multiplicados pela ação caridosa e generosa de Cristo, para poder saciar a fome daquelas pessoas, para aí sim, depois, terem como assimilar a lição que ele queria passar. Porque com fome ninguém consegue assimilar nada. Entenderam? Então, hoje nós estamos aqui, nesse momento, para saciar a nossa fome espiritual. Graças a Deus que não estamos passando pelas mesmas privações que outros. Então, vamos ao tema que fala, como disse agora há pouco, descubra-se. A lição começa dessa forma. Eu fiz um breve resumo, mas ele diz aqui assim: experiências que vivemos no mundo são um acúmulo de episódios que muitas vezes parecem nos sufocar. Contudo, essas experiências são necessárias para a nossa formação, para a nossa personalidade. E é fato. Todos nós já passamos por uma série de situações, né, ao longo da nossa caminhada. Aqueles que já passaram de seus 20 anos podem dizer isso com mais precisão, não é mesmo? Tivemos angústias aos 20 anos, aos 30 anos, tivemos aflições, turbulências, e muitas turbulências. O que eu vou fazer da minha vida? Que futuro me reserva? E tudo isso vai causando, ao longo do tempo, para algumas pessoas, uma queda na expectativa de vida futura. Porque parece que tudo concorre para que nada vá dar certo. Então, já começam a achar que aquilo não vai, a vida dele não vai dar certo. Ou, de alguma forma, ele começa a acreditar que todo o sofrimento que ele está passando, ou ela está passando, são motivos de causas de experiências passadas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa referência, essa lição, mas acentua que nem tudo é causa passada. Nem tudo é um reflexo dos nossos erros, dos nossos equívocos, na nossa vida passada. E muitas vezes, praticamente na maioria das vezes, são os nossos erros, as nossas escolhas na vida presente. Não podemos somente atribuir isso aos erros do passado, até porque nós não sabemos exatamente o que fizemos. Aliás, não sabemos mesmo. Nós temos uma vaga intuição de alguma coisa que talvez pudesse ter sido alguma coisa no passado, porque a intuição fica. As nossas lembranças se apagam pela misericórdia de Deus, mas a intuição fica. Então, nós muitas vezes, buscando justificar aquelas ações que estão acontecendo em nossas vidas, vamos sempre atribuindo tudo ao passado, mas esquecemos que nós somos seres espirituais, que temos condições de liberdade, de escolha, nessa vida que nós estamos. Mas como saber aquilo que eu estou fazendo está sendo apropriado, se aquilo é o certo, se aquilo está realmente me conduzindo a uma expectativa de vida melhor? Não isentando de problemas, porque problemas todos nós vamos ter. Faz parte do exercício de todos nós para que nós consigamos ter esforço, manter a fé, a perseverança e por aí vai. Então, os problemas vão existir sempre. Problemas de ordem familiar, os desafios que muitas vezes nos cercam, porque todos nós aqui que estamos presentes já sabemos mais ou menos que aqueles que estão junto de nós no mesmo ciclo familiar, bem provavelmente já foram os nossos desafetos ou nós os desafetos deles. É justamente por isso que estamos reunidos ali.
É pela misericórdia do Pai que nos reuniu no mesmo âmbito familiar para que nós consigamos, a partir dessa experiência, aprender a amar. Aí alguém fala assim, mas eu gosto mais, né, daquele amigo que eu tenho ali, no meu vizinho, no meu trabalho. Ótimo! Com aquela pessoa você já conseguiu resolver a sua, né, a sua sintonia no sentido positivo. Mas a questão maior são aqueles que estão sobre o mesmo teto que nós. Ali residem maiores desafios. Não, naturalmente, no sentido de que nós tenhamos que ser cruéis com eles ou eles conosco, nada disso, ao contrário. É aprender cada dia mais com as questões que nos envolvem, a termos paciência, a termos tolerância, a sabermos ouvir, o que é muito difícil para cada um de nós, não é mesmo? Nós queremos falar, né? Eu quero expor o meu drama, eu quero falar de mim, quero falar, mas poucas vezes eu me permito ouvir o outro. E sem críticas, e sem considerações de falso moralismo ou algo parecido. Porque eu começo a ouvir alguém, lá quase que imediatamente eu já quero, mas lá no Evangelho está escrito isso, isso assim, mas a pessoa não quer saber o que está escrito no Evangelho, ele quer falar. Ele quer expor o seu pensamento, o seu drama, ele não quer ser doutrinado. A doutrinação ocorre dentro da casa espírita, né? Os esclarecimentos dentro da casa espírita. Naquele momento, ele só quer falar, pôr para fora. E nós, muitas vezes, quase que no movimento de impulsividade, a gente já quer dizer, olha, mas se pegar o Evangelho, você vai rapidinho, você vai encontrar a lição que você está precisando naquele momento. Mas será que é isso que ele quer? Se é isso que ele está precisando? Ele precisa de acolhimento. Ele precisa do alimento, né? Não o alimento material, mas o alimento espiritual. Saber olhar, saber ouvir, apenas isso. Porque a solução, invariavelmente, está dentro de cada um de nós. Sempre está dentro de cada um de nós. Mas, muitas vezes, como nós estamos dentro de um turbilhão, dentro do olho do furacão, nós não conseguimos encontrar a solução. E muitas vezes ela está ali, na nossa frente. Mas naquele momento, diante de toda aquela confusão, nós não conseguimos. Essa pessoa precisa baixar a temperatura dela. E conversando, falando, repetindo, muitas vezes, ela vai conseguir baixar aquela temperatura e, de repente, ela vai ter paz dentro dela. É nesse momento que a espiritualidade consegue acessar aquele irmão ou aquela irmã. Porque a espiritualidade superior, nossos mentores ou anjos guardiões, de acordo com o conceito de cada um, eles estão constantemente presentes, vibrando, orando, aguardando a nossa iniciativa, mas não pode interferir na nossa iniciativa, no nosso fazer. Eles não podem fazer isso. Aqueles que são chamados, entre aspas, obsessores, eu procuro sempre falar irmãos enfermos. Eles talvez não tenham, digamos, esse respeito. Ao contrário, eles invadem a nossa privacidade, porque nós, na verdade, abrimos campo para que eles pudessem atuar sobre nós. E muitas vezes não fazem isso, acredite ou não, eles não estão fazendo isso porque querem nos prejudicar deliberadamente. Muitas vezes esses irmãos estão ali até achando que estão nos ajudando. Acredito. Eles encontram em nós uma sintonia de pensamento
e vão pensar assim: ah, Olímpio está angustiado, está aflito, está magoado. Eu também estou assim. Então eu vou ficar próximo do Olímpio, porque eu quero compartilhar com ele os mesmos sentimentos. E ele pensa realmente que está ajudando. Ele acredita realmente que está colaborando com o meu sentimento. Porque ele encontrou o quê? Sintonia. É lógico que a dor desse irmão, mais a minha dor, o que vai acontecer? Vai ser uma catástrofe, não é mesmo? Vai ser uma catástrofe. Mas para eu afastar, ou pelo menos encaminhar, vamos dizer assim, esse irmão, para que ele seja também esclarecido, para que ele receba auxílio, eu tenho que mudar o quê? Ele? Não, tenho que mudar a mim. Os meus pensamentos, a minha forma de enxergar, eu tenho que mudar o meu comportamento. Entender que o sofrimento existe e, muitas vezes, é justamente o sofrimento que nos leva à reflexão. É, muitas vezes, o sofrimento que vai nos levar, por exemplo, a chegarmos a uma casa de oração como essa aqui. Quisera, por exemplo, que todos nós tivéssemos tido contato pela primeira vez com a doutrina no momento de alegria. Eu acho pouquíssimas pessoas passaram por essa grata experiência. Talvez as crianças que lá estão, lá na evangelização, já naquele momento de recreação, mas sempre com um teor didático e pedagógico, essas crianças já estão tendo contato com a doutrina no momento de alegria, não é mesmo? Eles estão brincando, e brincando estão aprendendo, e aprendendo vão colocar em prática na vida futura. Em algum momento, lá na vida futura, quando eles começarem a ter os seus próprios desafios, eles vão lembrar dessas lições. E mesmo que alguns deles ainda cometam erros, o que é possível, os erros deles serão bem menores. E os efeitos danosos serão bem menores, porque eles já têm contato com o ensinamento de Cristo. Compreende? Agora, uma boa parte, né, daqueles que aqui estão presentes, incluindo eu próprio, tiveram contato com a doutrina no momento de drama pessoal, no momento de aflição, de desespero. Pouquíssimos conheceram a doutrina no momento de euforia, de alegria. Porém, dentro do próprio Evangelho, no capítulo 5, né, abençoados os aflitos, ali a espiritualidade explica justamente isso. Mas por que abençoados os aflitos? Porque é justamente nesse momento de aflição que nós vamos buscar a espiritualidade. Porque enquanto nossas vidas estão, digamos, caminhando no momento festivo, nós não damos muita atenção para o nosso lado espiritual. Lógico que nós temos que ter o lado festivo da vida, assim, isso é natural. Quando Jesus, ainda começando a sua missão, né, propriamente dita na Terra, ele estava numa festa. Quando acaba o vinho, vocês conhecem essa passagem? Não é mesmo? É muito, muito famosa, né? Acaba o vinho e sua mãe, já sabendo, né, das coisas que ele poderia fazer, que fugiriam ao, né, ao conhecimento da maioria, como ele poderia fazer aquilo, ela pede a Jesus para que ajude o dono da festa, que o vinho tinha acabado. Ele estava no momento de uma festa, né, uma confraternização. E ainda ele diz para Maria, sua mãe, olha, meu momento não chegou. Mas como mãe é mãe, ele pode ser o Cristo, mas ela é mãe. Então, tá bom, mãe, vamos resolver essa situação, não é mesmo? Porque mãe é mãe, entendeu?
Ele vai lá, faz a prece dele, transforma aquela água em vinho, e os convidados ficam até maravilhados e sabem assim, nossa, geralmente os donos das festas colocam o vinho melhor no começo e depois vamos mandando aquele vinho, né, meio avinagrado no final, porque todo mundo já está meio balão, né, ninguém vai saber, está tudo assim. Esse anfitrião, ao contrário, deixou o vinho melhor para o final. Olha que beleza. Então, ele estava numa festa, uma confraternização, e atendeu ao apelo de sua mãe, como disse, porque mãe é mãe. Ele pode ser o Cristo, mas mãe é mãe. Beleza? Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer com isso? Porque nós todos temos os nossos momentos festivos, e graças a Deus que assim o temos. Confraternização com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os filhos, com os netos, que maravilha, todos nós temos, e a graça de Deus que nos dá esse presente para balancear as nossas vidas, para que nós não fiquemos somente naquele estágio de desespero, de aflição. Como diz o Cristo, a cada dia basta a sua aflição. Se nós começamos a nos desesperar com aquilo que possa acontecer daqui a 5 anos, se é que vai acontecer, nós não vivemos o dia de hoje. Uma coisa é a nossa prevenção com relação ao futuro. Nós temos que ter alguma prevenção. O que eu vou fazer, como eu vou trabalhar, o que eu vou estudar, onde eu vou viver, se eu vou me casar ou não vou me casar. Então, isso faz parte do planejamento reencarnatório que, de alguma forma, nós vamos, pela intuição, colocando em prática no nosso dia a dia. Mas nós temos que ter cuidado, e muito cuidado, com as nossas apreensões a longo prazo. Nós não sabemos o que acontecerá, por exemplo, daqui a 1 hora. Não sabemos. Que dirá daqui a 5 anos. Então, uma coisa é a gente colocar algumas pautas para nós termos algum tipo de prevenção, algum tipo de elaboração com as nossas vidas. Isso está de acordo. Está perfeitamente lógico que está de acordo. Mas viver angustiado por alguma coisa que possa acontecer lá na frente e esquecer aquilo que está aqui no presente, aí está o erro. Aí está o erro. E para que nós consigamos não cair nessa armadilha, nós temos que buscar dentro de cada um de nós, olhar para dentro de cada um de nós e entender por que eu estou tão aflito, por que eu estou tão angustiado, tão apreensivo. Quais são essas referências que, de alguma forma, ficam martelando dentro de mim? Aí entra o título da lição, Descubra-se. Ou seja, vamos nos descobrir, vamos nos ver por dentro. Algum tempo atrás, eu assisti uma entrevista com um monge budista, e os monges, né, uma rotina na vida de todo monge é a meditação, que deveria ser uma prática geral, mas acontece mais entre aqueles que praticam o budismo. Ele tinha uma particularidade na hora de fazer a meditação dele. Ele ficava sentadinho no tapetinho e olhando para uma parede sem nenhum tipo de adereço. Não tinha um vaso, não tinha um quadro, não tinha nada naquela parede. Ele ficava e fica olhando o tempo todo para aquela parede. Aí a entrevistadora perguntou, mas deve ser angustiante isso. Ele falou, exatamente isso. Ainda ela completou, mas deve ser aterrorizador. Ele falou, é aterrorizador.
Porque você não tem nada, nenhuma referência, você está olhando para a parede, ou seja, aquilo, a parede, não tendo nenhuma informação material, obriga a ele olhar para ele próprio. Vejam a experiência. Ele olhando para ele mesmo, para o seu interior, ele começa a rever, aí entra o desafio, os seus próprios monstros. Porque muitas vezes a gente delega esses monstros ao meu vizinho, ao meu pai, não é mesmo? Delego e vou colocando a culpa em todo mundo, menos em mim mesmo. Então, ele fazendo esse exercício, ele era obrigado a olhar para dentro de si, porque ele perdia o foco de quaisquer outras referências, para não se distrair. Então, ele estava olhando para dentro dele mesmo. E, muitas vezes, olhar para dentro de si é realmente um pouco assustador. Porque aí você começa a pensar, não no que está acontecendo com o outro, mas aquilo que está acontecendo consigo mesmo. Descobrir-se. Essa é a chave. Aquilo que Sócrates disse, né? Conhece-te a ti mesmo. É uma tarefa difícil, que necessita paciência, necessita humildade, necessita resignação. Olhar para dentro de si. O que eu estou fazendo de fato para melhorar a minha vida? Ou melhorar aqueles que estão ao meu redor? Quanto de egoísmo ainda reside dentro de mim? Quanto que de orgulho ainda reside dentro de mim? Quanto que de vaidade ainda reside dentro de mim? E reside. Quanto que de inveja ainda está dentro de mim? Porque esses pequenos ou grandes males, de uma forma ou de outra, estão contidos dentro de cada um de nós. Alguns mais, outros menos, mas ainda estão ali, ó, espalhados dentro do nosso ser. Algumas pessoas já superaram, de uma maneira muito significativa, os impulsos da raiva. Olha que beleza. Mas ainda são pessoas que têm inveja. E precisam trabalhar isso. No livro Fonte Viva, por exemplo, tem uma lição. Fonte Viva, aquele é um dos livros do Chico Xavier, né, sobre a batuta de Emmanuel. Tem uma das lições que chama instrumentalidade, onde ele faz uma reflexão sobre o comportamento de cada pessoa, aonde que cada um está falhando mais. Então, aquele que, de repente, já consegue conter a sua impulsividade no momento da raiva, ainda tem problema com dinheiro. É a avareza. Aquele que já guardou esse momento, já conseguiu superar a questão da avareza, talvez não seja ainda para ele, nesse momento, ter paciência com seus filhos. Mas todos nós estamos sobre o olhar caridoso de Cristo, que olha para cada um de nós como crianças necessitadas de orientação. Assim como essas pequenas crianças estão lá na sala da evangelização, aqui, nesse ambiente, todos nós adultos, ao olhar de Cristo, nós somos crianças. Nós somos crianças. Passaram-se 2000 e poucos anos e nós somos crianças ainda, perante Cristo. Assim como nossos pequeninos, nesse momento, em idade, de 7 ou talvez 10 anos, nessa faixa, mas que são espíritos que já viveram e viveram outras etapas das suas vidas anteriores, nós hoje, que já passamos dos 20 anos, ainda somos crianças perante Cristo, perante Deus. E Cristo,
sabe de cada potencial que cada um de nós possui. Sabe das nossas limitações, sabe dos nossos maus hábitos, mas sabe também a luz que nasce do coração de cada um. Principalmente quando nós nos deparamos com situações, né, de catástrofe, por exemplo, onde cada um se sensibiliza com a dor daquela pessoa. E mesmo que não tenha condições de ajudar materialmente aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, eu tenho plena certeza que cada um dos que estão aqui faria uma oração para, pelo menos, que aquele irmão ou aquela irmã que está passando por aquela catástrofe seja ajudada por alguém. Eu tenho plena convicção que cada um de nós que está aqui faria isso, ou fará, se houver necessidade, independente das questões pessoais. E é nisso que Cristo nos orienta sempre. Ele nunca esperou a perfeição de cada um de nós, porque sabe que isso é a longuíssimo prazo. Mas ele sabe que cada um tem condições de se melhorar um pouquinho mais hoje do que foi ontem, de ser um pouquinho melhor amanhã do que foi hoje, e assim sucessivamente. No próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Lições de Amor, ele fala isso, amigo espiritual. Sois hoje melhores do que foram há 200 anos atrás. Não é ótimo isso? E seremos melhores ainda daqui a 200 anos. Mas nós temos que começar hoje. A nossa transformação, a nossa descoberta é hoje. O nosso deixar, né, de alguns maus hábitos começa hoje. Nós não temos que ficar postergando. É difícil? Com certeza que é. E a espiritualidade sabe como é difícil para todos nós mudar algumas chaves. Mas eles sabem do potencial de cada um, do esforço de cada um. Essa descoberta, o olhar para dentro de si mesmo e perceber, eu preciso mudar essa parte em mim. Eu preciso ser mais sensível diante de certas situações. Eu preciso abrir mais o meu coração e, se for o caso, chorar verdadeiramente, chorar. E não ficar me preocupando com o que as pessoas vão pensar porque eu estou chorando. Se é para chorar, eu devo chorar e vou chorar. Lavar a minha alma. Mas se eu tiver motivos para rir, eu vou rir. Porque muitas vezes as pessoas ficam um pouco contidas de rir, porque sabe que alguém, em algum momento, em algum lugar, está passando por uma dificuldade. Não. O meu riso largo, a minha felicidade, também é uma energia que a espiritualidade vai utilizar para atenuar a dor do outro. Então, eu não tenho que me sentir culpado, porque nesse dia eu estou feliz. Viva a felicidade que ela existe para você naquele momento. E ore por aquele que, naquele momento, em alguma parte do mundo, não está passando pela mesma felicidade que você. Mas você não tem que ficar se sentindo culpado pelo outro que está atravessando aquela experiência. Até porque cada um de nós, a vida tem esse giro, né? Hoje eu estou feliz, estou contente, mas amanhã pode ser que aconteça algo na minha vida que me traga dor. Mas essa dor, quando chega, não é castigo. É uma experiência nova que a espiritualidade nos propõe para ver até onde eu aprendi a lição. A vida são como camadas. Então, cada vez que eu consigo descobrir uma parte de uma camada que estava dentro de mim, eu me deparo com outra. E a espiritualidade fala assim, agora ele está um pouquinho mais amadurecido, então ele já pode
ver essa outra parte da sua vida. E se vai resolvendo com fé, com paciência, buscando, né, essa integração com os nossos amigos espirituais e com os amigos que nós temos aqui encarnados. Uma rede de apoio. O outro não vai resolver o meu problema. Mas se ele puder me ouvir, pelo menos ele vai me ajudar nesse sentido. Assim como se eu posso ouvir o outro, também eu vou colaborar com ele. Porque, como eu disse no começo, a solução está dentro de nós, sempre dentro de nós. Então, chegando agora um pouquinho próximo do encerramento, eu queria contar uma parábolazinha que eu ouvi essa semana, e eu achei muito pertinente a esse momento que nós estamos, dentro dessa lição, que conta assim a história, uma parábola bem pequenininha. Conta a história de um rapaz, né, no caso, um jovem que estava cometendo assaltos, e ele vai assaltar justamente um monge. Eu acabei de falar de um monge, né, nessa história conta também de outro. E o monge diz para ele: olha, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é essa minha túnica, né? Não tenho nada que eu possa te oferecer. E o rapaz, assim, de alguma forma tomado de simpatia por aquele monge, falou: tudo bem, eu só queria mesmo também era que poder falar um pouco, né, com o senhor. E ele vai conversando, explicando: olha, eu sou assim, eu me enveredei pelo crime porque meu pai abandonou minha família, e minha mãe muito cedo faleceu e acabei sendo levado para um abrigo, por isso que eu me enveredei por esse caminho do crime. E o monge dizia assim: eu tenho sede. E ele tentando explicar o que estava acontecendo e sempre se justificando, dizendo que a culpa era do pai, que o pai não sei o que. O monge falava: eu tenho sede. Ele falou: tá bom, eu conheço um lugar aqui que tem um poço, vamos lá que eu vou levar o senhor para poder matar a sua sede, né? E no caminho ele ia falando, e o monge ouvindo, e de vez em quando ele falava assim: só tenho sede, né? E ele queria falar, ele estava falando, e o monge ouvindo, né? Chegou lá no tal do poço, a água já estava muito próxima, né, do fundo. Ele falou: o único jeito é o senhor descer, né, do poço, coloca uma corda, o senhor vai descendo e bebe a água que o senhor tem que tomar, né? Eu falei: tá bom. E fez assim, o monge foi descendo pelo poço até chegar no finalzinho, e o rapaz lá esperando o monge subir e nada, né? Ele falou: senhor, já está um tempo que o senhor está aí, né? Ele falou: já estou indo, né? Aí, quando na hora de subir, ele notou que era maior o peso. Ele não conseguia subir, né, ajudar o monge a subir. Aí ele notou que o monge estava carregando uma pedra, né? Ele falou: mas para que o senhor está carregando essa pedra? Larga essa pedra, eu não vou conseguir subir com o senhor agora aqui, já estou te ajudando a descer, agora está subindo com essa pedra, larga essa pedra, né? Aí o monge largou a pedra. Quando conseguiu finalmente sair do poço, né, ele falou: mas, monge, o que o senhor tem para me dizer depois de tudo aquilo que eu fui falar, que eu falei no caminho, coisa e tal? Ele falou assim, o monge falou para o rapaz, falou assim: largue a pedra. Foi isso. Né? Largue. Ele carregou a pedra para ver como ele estava pesado, e como o rapaz estava pesado com toda aquela angústia, tentando justificar o seu comportamento pelo erro que o pai fez, mas o erro foi do pai, que vai se acertar junto à espiritualidade de alguma forma. Ele estava carregando aquela pedra. E o monge disse para ele: largue a pedra. Muita paz a todos, sejam muito felizes. A pedra é pesada. Né? O fardo que cada um carrega é proporcional à capacidade de cada um. Agora cabe a nós, né, aliviarmos esse fardo, não é isso? Descobrir, né? Muito bom. Então, meus irmãos, minhas irmãs, depois dessa apresentação do tema, né, esclarecendo para nós aí o que nós temos que fazer,
né? É chegado o momento de retribuirmos agora. Então vamos, unidos em pensamentos, agradecer por tudo que recebemos. Então, mais uma vez, vamos unir nos nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, e vamos doar os nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias, que elas sejam juntadas a a esse outro fluxo de energia que envolve esse planeta Terra, harmonizando, equilibrando. Vamos vibrar em amor, vamos vibrar por todos os governantes e governados que se reúnem, para que eles possam, através do diálogo, aparar as arestas, procurar a paz, procurar o equilíbrio. Por todos esses que decidem, para que tomem as melhores decisões. Por todos aqueles, Senhor, que levam Tua palavra, todos que estão necessitados, que estão famintos por uma palavra de consolo, Pai, que eles sejam saciados. Que cada um receba conforme merecimento e necessidade o que estão precisando, Senhor. Tua bondade infinita os envolve a todos, Pai, e essas energias fortificadas, Pai, são esteio para que muitos precisam para continuar a sua jornada. Que não esmoreçam ante as dificuldades, Pai. Que todas as casas de oração, todas as igrejas, todos os templos, enfim, todos os locais em que pessoas se encontrem em Teu nome, Senhor, para a prática do amor, da caridade, do estudo, do aprendizado, continuem sendo os faroleiros que iluminam a noite escura daqueles que estão pelos caminhos, Pai. Que tenhamos uma semana proveitosa, produtiva, Pai. E que possamos, Senhor, agradecidos, aqui retornar na próxima semana para a continuação desse estudo, desse aprendizado. Pois a Tua vontade, Pai, é sempre imperiosa. E aqueles que buscam o Teu consolo, receberão o consolo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, um bom domingo a todos, os companheiros da internet que nos acompanharam. Seja um bom domingo, aproveitem o domingão de sol, né? Apesar de almocem com as famílias, curtam suas famílias. E aqui a gente retorna na próxima semana. E os companheiros que aqui estão, aguardem que serão orientados para receber o passe. Beijo no coração e lembre-se sempre, Deus está no comando e nada acontece sem que seja a sua vontade. Vamos acreditar, ter fé e fazer o nosso melhor, que a recompensa vem. Um beijo a todos.